Efésios 2, de 1 a 7, diz assim o texto bíblico: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Senhor, por graça e misericórdia, nos ajuda a compreender, ó Deus, as verdades contidas nesse texto, para que firmemos a nossa fé e para que aqueles que ainda não têm fé em Jesus possam demonstrá-la, possam tê-la pela tua bondosa mão poderosa de salvação, em nome de Jesus, amém. Querido, eu não sei se você já parou para se perguntar durante a sua caminhada cristã, porque domingo após domingo você vem à igreja. Eu não sei se você já parou para pensar por que você separa tempo então na sua rotina semanal para estar aqui, cantando, orando, ofertando, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem de Deus, enfim, cultuando ao Senhor. Não sei se você já parou para pensar, porque no domingo pela manhã você acorda mais cedo para participar de uma escola bíblica. Na verdade, nem todos fazem isso, né? Infelizmente, nem todos fazem isso. Oxalá toda a igreja pudesse participar da escola bíblica. Mas aqueles que têm tido mais sede da palavra e que entendem que precisam conhecer mais e melhor a respeito da sua fé, têm feito isso, têm acordado mais cedo e têm então participado da escola bíblica, hoje virtual, mas quando é presencial, vem, sai mais cedo de casa e vem para a igreja, para uma classe de escola bíblica. Não sei se você já parou para pensar, porque durante a semana também você reserva algumas noites para encontro de homens, encontro de mulheres, de jovens, de adolescentes. Por que você faz tudo isso? Por que você tem essas atividades? O que é que te move? O que é que impulsiona você a fazer tudo isso? O que é que move e impulsiona os crentes em Cristo a fazer tudo isso? Eu creio que o texto de Efésios 2 responde logo na sua primeira frase, onde o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos naquela cidade, ele diz: Ele vos deu vida. Essa frase, irmãos, ela responde, ela precisa ser entendida e compreendida para que o que nós fazemos semanalmente tenha verdadeiro sentido. O Senhor nos deu vida. O Senhor Jesus deu vida. Ora, para que nós recebamos vida, é necessário então que estivéssemos mortos. Alguém, para receber vida, precisa então estar morto. Como é que isso acontece conosco? Nós entendemos pela Escritura, irmãos, que o homem é corpo, alma e espírito. O homem é composto de corpo, alma e espírito. E na concepção, quando nós somos gerados, quando nós somos concebidos no ventre ali da nossa mãe, quando por amor nós somos concebidos, então o nosso corpo e a nossa alma ganham vida. De uma maneira extraordinária, na concepção, Deus manifesta a vida, Deus sopra a vida naquele pequeno ser ali ainda informe,
recebe vida, corpo e alma começam a existir, mas o espírito está morto. O espírito, mesmo num bebê, num feto, aquele espírito está morto por causa do pecado. A Bíblia nos ensina que o homem nasce espiritualmente morto, e isso é desde a sua concepção. Desde quando um feto é gerado, ele já está espiritualmente morto. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, escrevendo à igreja em Roma, no capítulo 5 e no versículo 12, ele nos traz também essa realidade. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Na aula da escola bíblica, hoje de manhã, nós falamos sobre a corrente de pensamento romântica, sobre o romantismo. É uma corrente de pensamento que veio junto ali do iluminismo e saiu dele praticamente, e que traz uma ideia de vida em que o homem, ele não é originalmente, ou ele não é necessariamente mau. O homem nasce puro, uma criança nasce pura, ela nasce na completa ingenuidade, e ela vai ser corrompida então pela sociedade. É a própria sociedade, é a civilização que vai fazer com que o homem se corrompa, com que aquela criança que nasceu pura, ela se corrompa. Esse pensamento, irmãos, ele não encontra fundamento na Escritura. Na verdade, a palavra de Deus diz o contrário, como nós acabamos de ler. Por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e junto do pecado veio a morte. Que morte é essa que Paulo está se referindo? É a morte do espírito, é a morte espiritual. E com a morte que veio junto do pecado, ela foi passada, o pecado foi passado a todos os homens, assim como também a morte. Então nós somos gerados, corpo e alma, mas o espírito do homem, ele nasce morto. E estando morto, ele não pode então ter qualquer tipo de comunicação, ter qualquer tipo de comunhão com Deus. Como que essa morte então ela se revela? Como nós podemos conhecer, irmãos, que verdadeiramente o homem nasce espiritualmente morto? Paulo continua então escrevendo aos Efésios, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e nos vossos pecados. Então, a manifestação dessa morte se dá exatamente pelos nossos pecados, pelos pecados que são manifestos, pelos pecados que nós cometemos naturalmente, porque estamos espiritualmente mortos. Experimente deixar um bebê com fome. Ele não sabe falar, ele não sabe se expressar direito, mas ele sabe manifestar ira. A ira, a insatisfação já está dentro do coração de um bebê. E se ele ficar com fome, e se não for feito a coisa do jeito que ele quer, ele sabe como manifestar para a sua mãe a sua insatisfação e a sua ira. Por que isso acontece? Porque ele é pecador. Por mais lindo que esse bebê seja, por mais maravilhoso que ele seja quando nasça, ele é pecador. Ele é morto espiritualmente. Ele não pode ter comunhão com Deus por causa desse pecado. Então são as nossas transgressões e os nossos pecados que nós os cometemos desde pequeno, que evidenciam a nossa morte espiritual, que evidenciam que nós não temos comunhão com Deus. Paulo continua dizendo, irmãos, que esses pecados e transgressões foram o caminho natural de todos aqueles que nasceram mortos. A forma natural de caminhar, de viver, é dentro dessa pecaminosidade, dessa transgressão contínua e diária. Paulo vai dizer: no qual andastes
no passado. Quais são as 3 formas, então, irmãos, como que esses pecados e essas transgressões, eles agem na nossa vida? O que nos leva também a pecar dessa forma? Paulo vai dizer, no caminho deste mundo. Vocês andavam assim, dessa mesma forma, em transgressões e nos pecados, no caminho deste mundo. Nós vivemos, irmãos, num mundo caído. O mundo que nós vivemos e que nós nascemos é um mundo caído. É um mundo que não ama a Deus, é um mundo que não conhece a Deus, é um mundo cuja rotina e cujo sistema, ele funciona impulsionado pelo inimigo. Esse mundo que nós vivemos, ele jamais poderá ser aceito por Deus, ele jamais é aceito por Deus. O mundo num sistema pecaminoso, caído, apodrecido, injusto, corrupto, violento e escarnecedor, onde o erro prevalece sobre o acerto, onde o errado prevalece sobre aquilo que é certo. Nós estamos acostumados, irmãos, a ver isso todos os dias. Ligando o noticiário, logo de manhã cedo, o que nós vamos ouvir, o que nós vamos ver? Violência, todo tipo de transgressão, todo tipo de manifestação desses pecados e dessas transgressões. O mundo em que nós vivemos, então, é um mundo caído, e nós não podemos esperar absolutamente nada dele. O mundo que nós vivemos dentro de um sistema pecaminoso, ele existe e nós vivemos dentro dele. Nós também andamos no passado, no caminho deste mundo. Paulo também vai falar sobre essa influência espiritual maligna, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Existe também, irmãos, uma experiência espiritual maligna, que age na vida de todos os habitantes desse mundo, inclusive na nossa vida também. Ele tenta exercer influência. Essa influência maligna, irmãos, ela ensurdece as pessoas para a palavra de Deus, ela cega as pessoas à palavra de Deus, ela entorpece, ela insensibiliza. Essa influência espiritual maligna, ela age diariamente, ela gera e mantém essa postura de desobediência à palavra de Deus. Essas influências espirituais malignas, Satanás e seus demônios, constantemente influenciam as pessoas a essa postura de desobediência. Paulo chama então de filhos da desobediência. A desobediência é a mãe desse mundo. Essa influência maligna faz com que os homens se revoltem e sejam insubordinados ao Senhor. Por isso a palavra de Deus, irmãos, ela é tão perseguida. Por isso o mundo está em oposição à palavra de Deus, por causa dessa influência espiritual terrível que nós vivemos. Nós não podemos, irmãos, jamais negar, jamais deixar de perceber que esse mundo, ele é influenciado, ele é guiado pelo inimigo. Esse mundo está entregue nas mãos do inimigo. Todo o seu sistema é corrupto, todas as coisas parecem que contribuem contra os crentes, contra aqueles que manifestam fé no Senhor Jesus. Nós não podemos esperar nada desse mundo, e nós temos que tomar cuidado, irmãos, com a influência do inimigo. Essa influência, ela acontece em todos os ramos da sociedade, principalmente no pensamento humano, principalmente nas ideias dos homens. Essas influências, irmãos, elas estão presentes, elas são reais, e nós precisamos saber discerni-las e tomar todo o cuidado com ela. Então, as nossas transgressões e os nossos pecados são influenciados pelo mundo, são influenciados também pelos agentes espirituais malignos, e Paulo continua numa terceira situação, falando também da nossa própria carne, falando também dos nossos próprios sentimentos, falando da nossa vontade. Todos nós andávamos também conforme o mundo, conforme essas influências, seguindo então os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza
filhos da ira, assim como os demais. Então, a influência do mundo, a influência dos seres espirituais na nossa carne, na nossa vontade, afastando completamente a mente e o coração dos homens. Essa era a situação, irmãos, que nós andávamos. Essa é a situação de todo aquele que ainda não crê no Senhor Jesus, de quem ainda não manifestou fé no Senhor Jesus. Vive num mundo corrupto, vive pelas influências malignas que o afastam de Deus e vive para satisfazer os desejos da sua própria carne. E o apóstolo Paulo vai dizer: essa era a condição de vocês também. Ele está escrevendo para crentes, ele está escrevendo para uma igreja, para irmãos em Cristo, e ele está dizendo: vocês também viviam assim, vocês também andavam assim, e essa era a maior manifestação da morte espiritual de vocês, mortos espiritualmente, vivendo no mundo corrupto, influenciado por seres malignos, por influências malignas e com a própria carne, querendo viver apenas aquilo que não agradava a Deus. Essa era a nossa condição, irmãos. É como se nós estivéssemos num sepulcro. É como se nós estivéssemos mesmo dentro de uma tumba, sepultados espiritualmente. E de lá nós não sairíamos. Um homem morto, ele não pode fazer absolutamente nada. Alguém que morre e perdeu a vida e é impossível voltar a ela, a não ser que o próprio Deus faça isso. A não ser que o próprio Deus ressuscite esse morto espiritual e o traga à vida. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, Ele mudou essa realidade terrível que o apóstolo Paulo descreve aqui, irmãos. O Senhor nos deu vida, Ele nos trouxe a vida, Ele nos trouxe vida espiritual, e portanto agora nós somos seres completos, corpo, alma e espírito, vivendo para o Senhor. Portanto, queridos, a verdadeira vida, a vida com propósito, a verdadeira vida com finalidade, com alegria, com paz, ela só pode ser vivida quando tem um encontro com Jesus. É Jesus quem traz a vida. Ela só pode ser vivida na obediência a Cristo. É Cristo que dá sentido à vida. É o Senhor quem faz com que a vida seja verdadeiramente vivida. Nós temos naturalmente, nós entendemos que a vida, ela é preenchida por outras coisas. A vida é preenchida por dinheiro, a alegria é trazida, a felicidade é encontrada então no dinheiro, nas posses, na riqueza, na satisfação profissional, na satisfação quando você encontra alguém e ama alguém. Às vezes nós temos a tendência de achar que isso dá sentido à vida, que isso é a vida. Não, queridos, a verdadeira vida, ela é encontrada em Cristo. Tudo que nós vemos nesse mundo, irmãos, é passageiro. Tudo que nós vemos e vivemos aqui não pode ser o sentido da nossa vida, não pode dar sentido à nossa vida. Apenas o Senhor, Ele pode nos dar vida. E Paulo continua então no versículo 4 dizendo: demonstrou toda essa situação, mostrou a fragilidade e a dificuldade e a tristeza de uma vida sem Deus, e ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando o Senhor nos chama à vida, Ele nos chama por amor, por misericórdia. Ele nos deu vida por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. Foi Ele quem nos buscou, foi Ele que foi até nós, irmãos, nos deu do seu próprio amor, exerceu misericórdia sobre nós, tirando o nosso espírito desse estado de morte terrível e irreversível. Ele por amor,
e por misericórdia veio até nós. Ele gerou vida em nós. O ser humano só tem vida real quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Quando Deus o resgata, quando Deus o alcança e o traz à verdadeira vida. Em 1 João, nós vemos também o autor bíblico explicando, mostrando essa realidade dessa nova vida em Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. O apóstolo está explicando para nós que nós fomos gerados em Cristo, que nós nascemos em Cristo. Foi Ele que nos deu vida, foi Ele que por seu sacrifício que nos gerou espiritualmente. Foi Ele que deu a nós sentido à nossa vida, quando Ele nos tira das trevas e nos traz para a luz. Versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo o que é nascido de Deus. Nós nascemos espiritualmente no Senhor, Ele nos deu vida. Nascemos primeiro, quando fomos concebidos por nossa mãe, mas estávamos espiritualmente mortos. O Senhor então agora nos gera nele, nos dando vida e nos dando a possibilidade de ter comunhão com Ele. E é essa vitória que vence o mundo, irmãos, a fé nessa salvação, a fé nessa ressurreição, no nascimento do nosso espírito. Ainda no versículo 18, sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Antes, vivendo totalmente no pecado, no mundo pecaminoso, num sistema pecaminoso, sobre influências do mal, corpo, mente, todos voltados para o mal, a carne voltada para o mal, mas agora nascidos em Deus, trazidos à vida espiritualmente, nós nascemos nele e nós não vivemos mais no pecado, nós não vivemos mais pecando. A nossa vida agora mudou, nós fomos transformados para viver para a glória de Deus. Quem nasceu de Deus guarda os mandamentos do Senhor, guarda essa vida com Deus e o maligno não o toca. Voltando a Efésios, ainda no versículo 10 do capítulo 2, Paulo também diz: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus. Fomos então, tivemos o nosso espírito revivido, ressuscitado, e agora somos completos diante de Deus. No versículo 6, Paulo continua falando: e Ele também nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Fomos nascidos em Deus, com espírito agora vivo, mas continuamos nesse mundo, continuamos sob a influência do pecado, e o resultado do pecado também é a morte física. E agora Paulo esclarece que mesmo vivendo nesse mundo e ainda tendo que passar pela morte física, a obra da salvação de Deus é tão perfeita e tão completa que, inclusive, depois dessa vida, Ele nos ressuscitará. A nossa ressurreição, irmãos, está completa. A obra de Deus foi completa, e quando nós deixarmos essa vida, nós seremos também ressuscitados, e nada, absolutamente nada, pode mudar essa realidade da nossa vida. Ele nos ressuscitou. Paulo coloca como uma ação já realizada, como algo já feito, e é exatamente essa garantia que nós temos, de que quando deixarmos esse mundo, iremos imediatamente à presença do Senhor, e aguardaremos então o dia da ressurreição
do nosso corpo. O corpo ainda padecerá, mas tem a garantia, o selo de Deus da ressurreição. Por isso, queridos, nós não tememos mais a morte. Quem já encontrou a vida em Cristo não teme a morte, não teme nenhum problema dessa vida, nenhuma angústia dessa vida, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma privação pode nos retirar a garantia da ressurreição que temos em Cristo. Romanos 8, versículos 38 e 39, nos garante também essa realidade. Romanos 8, 38 e 39. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A garantia da nossa salvação, a ressurreição que temos do nosso espírito e a garantia da ressurreição do corpo são suficientes para nós. E nada que nós passarmos aqui, nada que nós enfrentarmos nesse mundo pode nos tirar essa certeza. Por isso nós adoramos, por isso nós cultuamos, por isso nós estamos aqui, irmãos, semana após semana. Não é porque o ambiente é agradável, não é porque as pessoas são legais, as pessoas são agradáveis também, nós temos excelentes círculos de amizade. Não, nós estamos aqui porque Ele nos deu vida, e é essa vida que nos atrai para adorá-lo, e é essa vida que nos atrai para vivermos mais e mais na presença do Senhor. E ainda o versículo 7, Paulo diz que Deus realizou tudo isso em nós, nos salvou, garantiu a nossa salvação, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E por isso nós continuamos aqui, irmãos, para pregar o Evangelho, para mostrar que há salvação, para mostrar que há vida em Cristo, que Ele é a vida e Ele nos deu vida. Por isso nós nos reunimos, por isso continuamos aqui anunciando as riquezas da glória, da graça e da bondade do nosso Deus. Tentam impedir até mesmo os cultos, tentam impedir a reunião dos crentes. Isso não vai acontecer, irmãos. A igreja jamais se calará, a igreja jamais sofrerá o seu fechamento. Pode acontecer o fechamento físico do prédio, mas a igreja de Cristo sempre estará viva e sempre estará anunciando as riquezas da glória desse Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos deu vida, para que nós anunciemos também a sua salvação, a sua graça, a sua misericórdia que Ele exerceu em nós e que exercerá na vida de todos aqueles que creem. Por isso nós estamos aqui, para adorar o nosso Deus, porque Ele nos deu vida. Se você já recebeu vida, nunca se sinta desanimado, nunca permita que o desânimo atinja o seu coração. Sinta-se sempre animado, disposto a adorar ao Senhor, porque Ele te deu vida. Se você ainda não tem essa vida, se você ainda não tem vida espiritual, ouça a mensagem do Evangelho, creia no Senhor Jesus e receba a vida eterna, receba a garantia de uma vida real, verdadeira, vivida na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e encha o nosso coração de alegria e de esperança, para que vivamos a vida que Ele nos deu. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome pela Tua palavra e ficamos, ó Deus, imensamente felizes, porque o Senhor nos salvou, sem mérito algum nosso, Deus, sem que tenhamos feito absolutamente nada, porque sequer críamos em Ti, mas pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, o Senhor nos alcançou,
O Senhor nos buscou, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou da morte, e o Senhor nos deu vida. E essa vida que vivemos hoje, ó Deus, vivemos para Ti, e queremos viver para honrar e glorificar o Teu nome, e para anunciar, Senhor, o Teu Evangelho, e para mostrar a todos os que ainda não creem que existe salvação, que existe um Deus único e verdadeiro, e que Ele entregou o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos trazer salvação. Deus, muito obrigado por isso, Senhor, e anima a nossa fé, anima o nosso coração, anima-nos como igreja, Senhor, para continuarmos vivendo na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.